Olá, meus queridos, que Deus continue nos abençoando. Eu quero deixar aqui uma pergunta no ar. Se vocês quiserem me responder, vocês vão lá no comentário e me respondem. Vocês acreditam em milagre? Vocês já viram milagre assim na sua frente? Olha para mim. Eu sou o milagre. A partir de hoje, se você ainda não tiver visto milagre, aí você pode falar para as pessoas, olha, eu vi um milagre. Se as pessoas perguntarem, mas como é que é o milagre? Que eu nunca vi. Aí você diz, hoje eu vi o Antônio Poeta 122. Ele é um milagre. Vou te contar aqui em rápidas palavras, só um tiquinho do meu testemunho que aconteceu na minha vida. Porque se eu fosse contar o testemunho todo, levaria 3 noites para me realizar, para me concluir. Quando eu tinha 3 meses de idade, 3 meses, imagina uma criança com 3 meses de idade. Uma pessoa muito íntima minha, que eu não vou citar o nome, por respeito à memória, né? Essa pessoa teve um problema lá, eu não sei direito o que foi, eu sei que foi por causa de um remédio que essa pessoa tomou, né? Parece que o remédio era para tomar a metade da metade de uma banda do remédio e a pessoa tomou um comprimido inteiro. Teve problema e, segundo um parente meu me contou, que eu estava chorando na varanda da casa, na sala da casa, né? Lá chama varanda, né? E ele assentado em frente à casa, no meio do terreiro. Quando falo terreiro, não estou falando terreiro de macumba, porque lá no Nordeste, lote chama terreiro. E lá tinha uma pedra muito grande, e ele assentado em cima dessa pedra, e ele ouvindo eu chorar, né? Estava deitado numa rede, como eu já falei, na sala da casa. E do lado esquerdo tinha uma janela, né, que quem for nordestino sabe, né? Partida em 2 bandas. Aliás, não era uma janela, uma porta partida em 2 bandas. Os nordestinos sabem, né, que você abre só a parte de cima e embaixo fica fechado. E graças a Deus, né, para minha sorte, para realmente acontecer um milagre, Deus mostrar que Ele faz milagre, aquela porta estava aberta. Só a parte de cima, embaixo estava fechado. E esse parente meu que me contou disse que de repente eu parei de chorar, isso eu com 3 meses de idade, e ele viu passar voando pelo outro lado um pássaro, que ele não conseguiu discernir que pássaro era. Ele pensou que era um pássaro, né? Mas foi cair distante. Aí ele, por curiosidade, resolveu dar uma olhada. Quando ele chega lá, imagine quem ele vê. Eu, milagre. É. Você imagine, ele falou para mim que foi mais ou menos uns 15 metros de distância. Eu fui jogado como rebolo, né? Passei pela janela, que estava aberta a parte de cima, e fui cair em cima dos predegulhos. Ele falou que era cheio de pedra, miudinha, e disse que quando ele viu lá, estava o lugar onde eu caí e saí deslizando. E simplesmente ele chegou lá, disse que eu estava lá sentado, ou deitado, creio que era deitado, que eu não estava nem engateando ainda, eu tinha só 3 meses, e disse que não tinha nenhum arranhão. A única coisa que ele fez foi me pegar e levou lá para dentro de casa e me deu um copo d'água, porque o pessoal do Nordeste costuma fazer isso. Quando você leva um susto muito grande ou uma queda, eles dão um copo de água, né? Foi isso que aconteceu. Disse que não tinha nenhum arranhão, eu não estava chorando no momento, não tinha nenhum arranhão, e ele ficou matutando sem entender o que tinha acontecido, né? Então, meus amados, baseado em tudo isso que eu falei, eu não posso, como se diz assim, expandir mais, porque senão o vídeo fica muito longo, né? Eu sou um milagre ou não sou?
Você já imaginou uma criança que nem engatia ainda, uma criança com 3 meses de idade, ser jogada a quase 15 metros de distância em cima de uma terra, como se diz, cheia de pedregulho, cheia de pedrinhas miúdas, e não acontecer nada? E eu quero dizer para vocês que eu cresci com aquilo na mente. Eu tinha mais ou menos 8 para 9 anos quando ele me contou isso, sem conseguir entender por quê. O que levou uma pessoa tão íntima a fazer um negócio desse. E ali foi gerando uma grande mágoa, né? Uma grande amargura. E louvado seja o Altíssimo, depois que cresci, depois já de uma certa idade, já com uns 20 e poucos anos de idade, 25 para 26 anos de idade, eu me converti ao Evangelho, eu me encontrei Jesus, Deus mudou a minha vida, né? Graças a Deus. Mas mesmo assim, essa angústia continuou me sufocando. Eu buscando resposta e não encontrava para aquele fato que tinha acontecido. E uma certa feita eu abri as escrituras no livro de Ezequiel, capítulo 16, né? Versículo 1 em diante. Se você for ler lá, você vai encontrar. E lá, meus amados, eu encontrei a minha história. E a partir da hora que eu li aquela passagem, aquele capítulo 16, do versículo 1 em diante, aquela amargura, né? A resposta que eu procurava, eu encontrei. E na mesma hora aquela amargura saiu, e na mesma hora também eu perdoei essa pessoa que praticou esse ato, né? E graças a Deus já não me sufocava mais, nem me sufoco mais, né? Com a angústia que passou uma parte da minha vida, se eu encontrar respostas. O que eu quero concluir com tudo isso? É que eu sou ou não sou um milagre? E a minha história está no livro de Ezequiel, capítulo 16, do versículo 1 em diante. Você pode abrir a sua Bíblia Sagrada, católica ou crente, que tudo é uma coisa só, não há diferença, é a palavra de Deus. Você vai contar a minha história. Então, meu querido e minha querida, a partir de hoje, se alguém perguntar, você viu um milagre? Você fala, vi sim, contemplei com os meus 2 olhos que Deus me deu. Antônio Poeta 122 é um milagre. E eu agradeço a Deus. E eu aqui, qualquer tempo, já tenho vários vídeos meus aí que eu contei meu testemunho, como se diz assim, vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, parte 4, parte 5, parte 6.